Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito de Catastrophe Crow 64. Esse seria um suposto jogo de Nintendo 64 que possui uma história bastante peculiar a esse respeito. Aqui a data está dezembro de 2020 e a gente de fato fez essa investigação coletiva no Discord em dezembro de 2020. Mas na época ali tinha o Desmistificando do Fim do Mundo, depois teve aquela maratona de novos vídeos, e aí eu acabei sem tempo de gravar, então tô gravando agora. Sendo assim, eu quero dar meus agradecimentos ao Zero, Apocalipse, Bicarbonato de Ódio, Drake, Grand Ed, Irdo, Easy, Luiz The Blues, Matheus Barbosa, Nicolai ele mesmo, Saga Alvorecer e Shin. Valeu para vocês que participaram e valeu aos zeladores que garantiram uma boa experiência para todo mundo que estava participando da investigação. Mas agora sim, então, vou apresentar a história para vocês. Essa creepypasta surgiu a partir de um vídeo publicado no YouTube por um cara chamado Adam Butcher no dia 15 de outubro de 2020. O vídeo tem 13 minutos. Ele diz que ele recapitula a época em que os jogos do Mario 3D eram estado da arte e que haviam vários clones de Mario, mas que um deles, chamado Catastrophe Crow, foi esquecido. Esse jogo teria sido muito antecipado, feito por um alemão chamado Manfred Lorenz, o fundador da Opus Interactive, uma empresa, e ele fez esse jogo inspirado pelos desenhos da filha. De acordo com as matérias de revistas da época, essas revistas são mostradas, conforme você está vendo aqui, e essa peça prometia ser alguma coisa além do jogo, que ia expandir as fronteiras da experiência do jogador. Ele inclusive mostra aqui o perfil da Wikipedia do Manfred Lorenz, tem essa fotografia aqui, alemão, designer de videogames, fundador da Opus Interactive. Perceba que tem uma página para ela na Wikipedia, tem também uma página para Ocean Quest e para Catastrophe Crow, e ele recebeu aqui essa premiação. Tudo isso é importante, a gente vai falar mais adiante. Mas então alguma coisa de errado aconteceu e o jogo foi várias vezes adiado. Até que alguns meses a data de lançamento se tornou muito vaga e surgiram rumores de que algo teria acontecido com o Manfred. Logo mais, surgiram postagens anônimas em fóruns, tem aqui a captura das postagens, dando a entender que a vida do Lorenz virou de ponta cabeça, como se tivesse algo dentro do jogo que não deveria estar, e nesse momento já tinham sido gastos mais de 10 milhões de dólares no desenvolvimento. O Lorenz demite toda a equipe, assume o desenvolvimento do jogo sozinho. No fim de 2001, os cobradores de dívidas vão no escritório de Lorenz, não encontram ninguém, não encontram a casa. Lá descobrem que a esposa do Lorenz o deixou 6 meses antes e o carro do Lorenz e o barco dele não estavam mais lá. O Lorenz também era um velejador, ele tinha um barco. Alguns dias depois, o barco dele foi encontrado à deriva, alguns quilômetros da costa, com uma nota de suicídio, roupas. Essa nota é escrita para a esposa. A nota não menciona nem jogo nem dívidas, apenas diz que ele tinha voltado para casa, e tem aqui uma reportagem a respeito do suposto desaparecimento do Manfred Lorenz, assim como a nota em alemão. Desde então, nenhuma cópia do jogo foi encontrada, mas o Adam Butcher conheceu a história, depois encontrou a cópia para venda no eBay, comprou, e então ele finalmente decide jogar. Perdão pelo trem apitado. O jogo começa com aquela tela de boas-vindas tradicional, permite que o jogador controle um corvo. Esse corvo vai para um prédio escrito Work. Daí ele vai para outro cenário no qual você tem uma pilha de blocos com letras e números e um corvo digitando no computador. Então aqui a gente tem esse cenário, aqui a gente tem a pilha com blocos, um tabuleiro de xadrez, aqui em cima o corvo digitando no computador. Depois ele volta para uma versão mais obscura do cenário, conforme você consegue ver aqui. Então nessa versão obscura as luzes do prédio estão apagadas, o gráfico aponta para baixo e está tudo mais escuro. Então finalmente ele vê uma área secreta que ele consegue chegar atravessando uma parte da parede. Nessa área secreta, ao longe, vê um corvo num barco. O corvo pula do barco e afunda. O jogador segue esse corvo que afundou, afunda junto com ele. A tela fica branca e ele é transferido para uma nova área que parece uma floresta. Tem uma escadaria que leva para um corvo chorando ao lado do túmulo. O túmulo, na verdade, é um buraco sem fundo. Ele pula no buraco e tenta sair da área. Só que a tela balança. O corvo é levado para uma versão mais distorcida do mapa. Ele entra numa casa, a casa tem desenhos infantis na parede, alguns objetos no chão e termina numa sala com algo. Aparentemente um corvo. Aqui a gente tem as cenas, né? O barco, o corvo afundando, o dito túmulo, a cena da floresta. E aqui a casa. No final a gente tem um corvo numa espécie de aparelho
de suporte à vida, e então a sala é inundada. Desde então as pessoas têm chegado aqui no vídeo do Adam e tentado entender, e com isso elas obtiveram várias outras informações, vários outros vídeos, cifras e revelaram uma história. Então, aqui a gente chega na parte dos agradecimentos mais uma vez, isso eu já apresentei no começo do vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito deste caso aqui, e a gente vai começar se perguntando, tá, será que essa história se passa no mundo real, ou será que ela se passa num universo ficcional? Então, a gente tem um vídeo que traz uma plenitude de evidências e que documenta a saga de uma pessoa que leu sobre esse jogo em revistas antigas, se inteirou da história, encontrou essa história extremamente bizarra, obteve uma cópia, jogou e encontrou coisas bem mais estranhas. Isso é bem diferente da creepypasta genérica que a gente encontra, que normalmente a fonte é Juro por Deus e usa nomes que não vão para lugar nenhum e usam fotografias que são fora de contexto, ou nem usam e simplesmente isso. Agora, por mais que isso aqui alegue trazer provas, então mostre a revista, mostre a print, mostre a página da Wikipedia, isso aqui na descrição não traz nenhum link, não traz nenhuma referência que a gente possa seguir e que a gente possa verificar. Então, é a hora da gente verificar se todas essas evidências que o Adam Butcher afirma existirem, realmente existem. Vamos começar então com a Opus. Então, a gente faz aqui uma pesquisa numa database de jogos pela Opus Interactive. Não encontramos nada aqui na parte de companhias. Encontramos algumas Opus, Melon Opus, Opus KK, Opus Corp, Opus Arts Limitada, mas nada dessas aqui trazem qualquer tipo de informação pra gente. Depois a gente vai além e pesquisa, eu acho que eu fechei aqui errado, mas pesquisa pelo Catastrophe Crow, a gente não encontra absolutamente nenhum resultado. Tem Crow, Olho do Corvo, Tom e Jerry, Red Crow, entre milhares de coisas, mas nada relativo ao Catastrophe Crow. Pesquisa aqui pelo Ocean Quest. Ocean Quest seria o outro jogo da Opus. Nenhum resultado, absolutamente nada a este respeito. E Catastrophe Crow, como eu disse, nenhum resultado. Opus também nenhum resultado. Mas no Google você encontra uma empresa chamada Opus Interactive. Trata-se desta empresa aqui. Agora, essa empresa não tem absolutamente nada a ver com produção de jogos para Nintendo. Isso aqui é uma empresa de TI, mas as semelhanças param por aí. Isso aqui é simplesmente uma empresa que trabalha com serviços na nuvem para corporações. Então ela fornece serviços para outras empresas. Então aí você tem virtualização, você tem programas que rodam na nuvem, você tem armazenamento na nuvem, entre várias outras coisas. Você vai aqui no sobre dessa empresa e você vai ver que eles trabalham desde 1900, há 25 anos atrás, então desde 1996, assim como a suposta Opus da história, mas não tem nada a ver. Eles nunca trabalharam com desenvolvimento de jogos, eles trabalhavam com virtualização, conforme está indicado aqui. Eles são uma empresa que fornecem soluções, data center, etc., para outras empresas, seja de TI, seja em outras áreas. Aí você tem jornais. Você tem uns jornais e revistas que mencionam o Catastrophe Crow. Na verdade, eles não mencionam. Tá? Quando você faz a busca aqui por Catastrophe Crow, você encontra algumas coisas em que o Crow, na verdade, fica como Grow. Então, desse jeito aqui. Você encontra várias menções isoladas de catástrofe. Várias delas aqui simplesmente não são o que a gente está procurando. E a gente tem um único resultado que, de fato, significa Crow. Mas é Catástrofe disse o Crow. Conforme você está vendo aqui. Não tem absolutamente nada a ver com o jogo que a gente procura. Mesma coisa aqui no Google, em livros, também você não encontra nada a respeito do que a gente está procurando. Veja bem, o Adam Butcher mostrou várias revistas e afirmou que ele pesquisou sobre o tema na internet e conseguiu essas coisas. A gente está tentando fazer a mesma coisa, sem resultados aqui. Entre aspas também, e filtra para antes de 2020, então 31 de dezembro de 2019, tudo aqui é falso positivo. Tá? A gente está para antes de 19 e mesmo assim a gente tem um resultado de 15 de outubro de 2020. Todos os resultados aqui que você encontra que mencionam Catastrophe Crow são resultados depois. Não tem nenhum resultado antes. O Adam Butcher parece ter sido o primeiro cara a trazer esse tema. Por mais que ele tenha dito que ele pesquisou um negócio na internet. Ah, e os outros resultados. Manfred Lorenz, de fato, possui uma página na Wikipedia. Só que o cara é um técnico de futebol alemão, conforme você pode verificar aqui. Aqui está mencionando manager. Eu tenho dúvidas se isso aqui corresponderia ao cargo de técnico, propriamente dito. Mas está aqui, ele é do setor de futebol, do setor de esportes, e não tem absolutamente nada a ver com Manfred Lorenz que a gente procura, que deveria ter uma página na Wikipedia, porque o vídeo mostra a página da Wikipedia do cara. A gente vai além e faz as demais pesquisas aqui então por Ocean Quest,
pela empresa da Opus ou pelo Catastrophe Crow e a gente não encontra nada. O mais perto é Sea Quest, que não tem absolutamente nada a ver. Isso aqui diz a respeito de uma plataforma de perfuração oceânica. E mesmo aqui na desambiguação a gente tem várias coisas, inclusive um videogame de 95, mas que não tem absolutamente nada a ver com a dita Opus, conforme você pode perceber aqui. Mesmo assim a gente também não tem nenhum resultado a respeito da Opus na Wikipedia, como deveria ter, conforme o Adam Butcher afirma. Não somos nós que estamos assumindo que tem que ter. É o vídeo que mostra que tem, e a gente está verificando se tem. Tem um tal de Opus aqui na Wikipedia, é um software na licença GNU, mas que permite acesso a repositórios. Nada a ver com o que a gente está procurando, enfim, nada. Agora, Manfred Lawrence aparece elencado, mais uma vez, é o dito técnico de futebol, e não tem nada a ver com o Crow 64. Bom, a gente tem também uma premiação que o Ocean Quest deveria ter recebido, a IAS Hall of Fame Awards, conforme você pode checar. Aqui você tem a lista dos vencedores e vencedoras, e você percebe que ela termina em 98. O cara deveria ter recebido a premiação em 97, mas a primeira premiação, o primeiro vencedor foi um tal de Shigeru Miyamoto em 1998. A premiação não existia em 96, então nem o Manfred, nem ninguém ganhou o prêmio em 96 simplesmente porque essa premiação não existia. A gente tem também o prêmio do joystick dourado, que o Lawrence deveria ter sido indicado, e você não encontra absolutamente nada quando você faz a busca por esses termos. A gente não tem uma lista completa de indicados a essa premiação, mas não tem nenhum resultado que indique que em qualquer momento isso aconteceu. Eu disse que o Manfred Lawrence é um técnico de futebol, e ele não é o único que possui esse nome. Várias outras pessoas que estão vivas também possuem esse nome, que fazem parte da família, então aparecem em obituários de outras pessoas. Quando essas pessoas vêm a falecer, o nome delas evidentemente também aparece. A gente tem o próprio técnico de futebol, enfim, a gente tem 301 resultados mencionando Manfred Lawrence. A gente pode deixar essa busca mais apertada, colocando de 99 a 20, um pouco menos apertada, de 96 a 20, tá aqui, mas 17 resultados do mesmo jeito. Nenhum deles menciona a dita pessoa que desapareceu, que estava envolvida com a criação de um jogo, que levou um barco lá para o Mar do Norte e supostamente cometeu suicídio. Não tem nenhum resultado que mencione isso. Nenhum tipo de respaldo no mundo real. Todo aquele monte de evidência, revista, tudo, jornal, foto da Wikipedia, nada. Nada disso parece ter qualquer tipo de respaldo no mundo real. Bom, o cara lá na FEPASA deve ter algum tipo de sadismo em apertar a buzina, porque o trem tá parado. E ele buzina um monte de vezes. Mas vamos lá. O Adam Butcher afirma que essa é uma personalidade conhecida, que ele leu sobre isso na internet, que ele encontrou notícias de jornais, revistas e tudo mais. A gente não achou absolutamente nada. Não é como se, tem essa pista aqui que parece levar em algum lugar. Não, não tem nada. Não tem pista nenhuma que parece levar em lugar nenhum. E a foto do Manfred, a gente faz uma busca, ela não existia na internet antes do Adam Butcher trazer. Não sabemos quem é essa pessoa aqui, mas certamente não é de um desenvolvedor de jogos famoso que desapareceu porque não tem resultado nenhum que elenque dessa forma. Não tem nenhum tipo de respaldo que indique em lugar nenhum. Isso parece bem estranho, isso é, claro, um sinal vermelho muito grande que indica que uma coisa é mentira, mas parece bem elaborado, muito mais elaborado do que as coisas que normalmente a gente vê. Mas fica mais fácil quando você considera que o Adam Butcher não é qualquer anônimo da internet. Acabei de falar do trem, o maldito trem apita de novo. Vamos lá. O Adam Butcher possui uma página no IMDb que indica que ele é um diretor de filmes. Ele é um escritor de filmes, ele trabalhou no departamento de animação, trabalhou no departamento de produção, editor, ator, script, etc. E você encontra registros aqui desde 2008. Então ele tem aí mais de 10 anos de experiência, teria 13 anos de experiência, de 2021 até 2008. Você tem aqui também uma página dele, ele é do Reino Unido, então aqui você tem resultados de filmes e TVs, conforme você pode perceber aqui. Aqui você tem curtas, inclusive o Catastrophe Crow e outras produções que ele fez anteriormente. Aqui você tem o Patreon, no qual você pode ver outras coisas que ele fez, inclusive o Crow 64. Aqui, se você optar pelo menor tier aqui de contribuição, você pode ver um vídeo privado
não listado, né? Eu não vou deixar o vídeo aqui em respeito a ele justamente, mas fazendo isso você pode ver um vídeo no qual ele conta sobre o processo de criar videogames. Ele diz que ele faz isso desde criança. Aqui você tem o Twitter, também a mesma coisa. É dito que ele é diretor de várias outras produções de curta-metragem e mesma coisa repetida aqui no Instagram. E isso também é o que confirma a página da TV Troops do Catastrophe Crew, menciona que isso aqui é um jogo de realidade alternativa. Isso é confirmado no Discord, que está com um convite inválido, mas depois eu obtenho um convite correto para vocês. A gente vai falar desse Discord depois. Isso é confirmado num documento que os fãs do Discord fizeram a respeito dessa coisa, e também no Reddit aqui, que menciona que isso é um jogo de realidade alternativa. Ou seja, tudo isso se passa no universo ficcional. Nada das evidências que mostraram aqui são reais, são evidências fabricadas, não são evidências reais. Não tem respaldo na realidade e parece complexo? Parece, mas quem fez não foi um qualquer, foi simplesmente um cara que é diretor, que produz esse tipo de coisa, que tem muita experiência com projetos criativos. Isso é o que diz a própria página do perfil do Adam Butcher, como eu mostrei para vocês, isso é o que também os fãs dessa história dizem, conforme eu acabei de mostrar também. Mas então vamos focar um pouquinho em levantar vários tipos de evidências que mostram, que confirmam essa nossa hipótese, que isso aqui é simplesmente uma fabricação para um jogo de realidade alternativa. A gente não vai resolver esse jogo de realidade alternativa. Isso requer tempo, isso requer energia, e a gente tem mais o que fazer. Sem ser grosso, mas a gente tem mais o que fazer. A gente pode destinar esse tempo e essa energia para casos reais, ou para casos que, ao menos, deveriam ser reais. A partir do momento em que a gente sabe que uma coisa é mentira, eu não me animo em levantar detalhes do universo ficcional. Se você se interessa nisso, tem uma comunidade de fãs que você pode juntar aí no Reddit ou no Discord e tentar desvendar todo esse mistério. Se eu não faço esse tipo assim de... Eu poderia, sei lá, pegar The Walking Dead, que eu amo, e fazer diagrama. Ah, tem o Rick, tem o grupo do helicóptero, esse grupo faz essas coisas, tem Fear the Walking... Eu posso fazer um negócio super complexo, mas nem para uma coisa que eu curto eu faço, eu não vou fazer para uma história de ficção que até ontem eu não conhecia. Mas vamos levantar quais evidências a gente pode fazer através da análise forense para descobrir, afinal de contas, levantar mais provas de que isso é um jogo de realidade alternativa. Então, o Adam Butcher postou, as pessoas começaram a pesquisar, e os primeiros achados que elas fizeram estão nessa playlist aqui. Aqui a gente tem 5 canais, e desses 5 canais, que são esses 5 canais que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eles têm aí o mesmo modus operandi. Eles têm uma ou duas gameplays normais, que são simplesmente de Nintendo. Essas gameplays têm 1 ou 2 anos atrás. Às vezes tem dia que os atalhos do teclado não funcionam, esse é um deles, mas 20 de maio, conforme você pode perceber, de 19, 29 de abril de 19 e assim por diante. E o outro vídeo é uma gameplay de Catastrophe Crew. As gameplays normais foram enviadas em 2019 e as gameplays de Catastrophe Crew foram enviadas, perdão pelo som, que acho que ficou um pouco fora de lugar, em 2020, que acabei de mostrar. E todos eles possuem aqui na descrição, então agora eu vou ter que dar zoom mais uma vez, na aba sobre a criação, em maio de 2019 também, e um e-mail. Isso é comum. Todos eles possuem esse mesmo estilo, uma data de criação bem próxima, ó, 4 de maio, aí aqui a gente tem 22 de abril, aí aqui a gente tem 6 de maio, e só tem um deles que não tem e-mail, todos os outros possuem, esse aqui não, esse aqui tem um código, 29 de abril, 26 de abril, perdão. Então é um padrão, e esse padrão parece artificial. A gente tem canais genéricos de Nintendo, esses canais criados em 2019, enviaram uma gameplay de Nintendo normal em 2019, enviaram Catastrophe Crew em 2020, possuem um e-mail na descrição, um e-mail com o mesmo tipo, né? Caracteres, assim como estão sendo mostrados, e tudo isso repetido em todos os canais. É bem estranho que esse padrão não seja artificial. Depois as pessoas acharam ainda no YouTube, depois a gente vai falar desses outros canais, um canal do YouTube de um cara chamado Ulrich Adermann, conforme está indicado aqui. Esse Ulrich Adermann, ele clama fazer parte da equipe de desenvolvimento do Catastrophe Crew e apresenta alguns documentos que mostram, na época, como que o jogo estava sendo feito. Então mostram aqui alguns elementos do jogo e assim por diante. As pessoas rapidamente foram pesquisar mais, acharam um perfil no Twitter, é justamente o que você está vendo aqui, e uma coisa interessante aconteceu. Além de postar a foto dos documentos, ele também disse: eu encontrei isso, esse equipamento azul aqui, a gente vai falar muito dele,
nas minhas coisas. Infelizmente ele não está ligando. Eu imagino que vários componentes precisam ser trocados. Irei atualizar vocês. Aí depois de um tempo, olha só, ele conseguiu fazer esse equipamento funcionar e fez um upload de toda a workstation dele, de tudo que estava nele. Vamos falar mais desse equipamento daqui a pouco. Então, aqui nós temos as fotografias do dito equipamento. Aqui nós temos a traseira do equipamento, aqui nós temos a parte da frente do equipamento. Mas tem uma coisa bastante suspeita a esse respeito. Eu vou pedir para vocês virem nesse site aqui. Pedir para vocês não, claro, se vocês quiserem conferir. sgistuff.net, e olha só o que a gente tem. À frente de um equipamento chamado SGI Indy, conforme está indicado aqui. Eu vou deixar nessa guia aqui, SGI Indy. Esse é o Indy obtido num site da internet qualquer. Um site a respeito desse tipo de equipamento. Esse aqui é o Indy que o Udit obteve. Então, Indy da internet, Indy do Udit. Aí agora a gente tem a traseira também. De onde exatamente veio essa traseira? Vamos dar mais uma olhada na página para ver de onde veio a outra imagem da traseira. Veio daqui. Aqui a gente tem a imagem da traseira da internet. Essa imagem aqui. E aqui, opa, para a esquerda, a gente tem a traseira que o Udit apresentou. A versão da internet, versão do Udit. Bem parecida, né? Pois é, vamos fazer uma comparação aqui no Photoshop. Eu baixei as duas versões e comparei. Então, vamos primeiro colocar a versão original. Então aqui, deixa eu tirar essa grade que só vai atrapalhar. Aqui a gente tem a versão original, a versão que está na internet. E agora eu vou apagar a original. Olha só o que ficou. Uma versão igual. É exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma imagem, mesmos detalhes, mesmo tudo. Você consegue encaixar as duas imagens perfeitamente. Quais que são as diferenças? Muito pequenas. A gente tem um fundo diferente nas duas e a gente tem essa coisinha aqui, essa coisinha verde que está na original e que não está na versão montada. Mas você pode reparar, trata-se exatamente da mesma coisa. Isso para a traseira, vamos falar da frente agora. Então, mais uma vez, deixa eu tirar essa grade. Aqui a gente tem a nossa versão original, fundo de madeira, mesmo fundo de madeira dessa versão aqui. Aqui a gente tem várias marcas, alguém aqui escreveu alguma coisa, algumas marcas aqui em cima. Vamos para a versão montada, olha só, igualzinha. Só muda o fundo e só muda as marcas em cima. Só muda os desenhos que estão aqui em cima, essas escritas de caneta. Fora isso, é exatamente a mesma coisa. Agora, o que é pior desse rolê não é que ele pegou a traseira e a frente da internet. É que ele fez equipamentos diferentes. Olha só, essa traseira que o Udit usou é de um equipamento chamado SGI Challenge S. A frente do equipamento SGI Challenge S é esta frente aqui. A frente que ele mostrou é a frente do Indy. Ele mostrou essa frente aqui, a frente do Indy. Não precisamente essa frente aqui, mas essa frente aqui que só está simplesmente com o nome de outra pessoa. Essa frente aqui. Agora a frente que ele mostrou é a frente do Indy, tá? Ele mostrou essa frente aqui. Qual que é a traseira do SGI Indy? A traseira do SGI Indy é essa traseira aqui. É uma traseira diferente da traseira que ele mostrou. Então ele pegou a frente de um equipamento, a traseira de outro equipamento e disse que são o mesmo equipamento. Isso é mentira. É evidente que não é. É evidente que ele não tem equipamento nenhum, porque se ele tivesse, ele teria mostrado a frente e a traseira certa do equipamento. Então, mais uma vez, aqui a gente tem uma análise de nível de erro que mostra diferenças na compressão das imagens. Aqui são as imagens originais que estão na galeria. As imagens dessa galeria aqui, então não tem nada de errado com elas, e aqui, essa monstruosidade em volta é o sinal de que ele manipulou a imagem. Aqui embaixo a gente tem a comparação das traseiras, então o Udit usou essa traseira e essa frente. Essa frente casa com essa traseira aqui, e essa traseira casa com essa frente aqui. As frentes são bem diferentes, selo, tudo mais, né? A organização aqui dos indicativos. As traseiras são parecidas, mas não tanto também, né? Você pode observar esse canto aqui, eles também são diferentes, assim como aqui e aqui. E assim por diante. Logo, o Udit não tem equipamento nenhum. Tá? Já deu para você perceber isso, mas segue o baile, vamos ver o que mais a gente pode falar a respeito deste tal equipamento. Então ele postou um link do Mega que permite você baixar o conteúdo do equipamento que ele supostamente possui lá.
Quando você obtém o conteúdo, você vai ter essa pasta aqui, CC64, perdão, você vai ter essa pasta aqui, SGI Opus CC64 Station 6D. Você então abre ela e vamos ver o que a gente pode analisar a respeito dela. Aqui a gente tem algumas pastas, essas pastas têm mais pastas dentro delas. Aqui a gente tem imagens, a data das imagens, ok, 22 de março de 2001. A data das imagens aqui também confere. Aqui também confere, beleza? 22 de março de 2021. Aqui também, mesma coisa. Aqui nos áudios também a gente vai ter resultados exatamente parecidos, datas que também conferem. E vem a pergunta, então quer dizer que isso é um bom sinal? Depende. Em primeiro lugar, uma data que não confere pode servir para você descartar a coisa na hora. Então se tivesse um 2019 aqui, acabou. Tá na cara que isso aqui foi adulterado. Agora, se você tem um 2001, isso não significa muita coisa. Por quê? Porque você pode modificar essa data. Se você fizer a lição de casa, você vem aqui e você modifica a data de criação, a data de última modificação e a data de último acessado de um arquivo. Basta você vir aqui fazer essa edição. Isso não é um processo que requer você ser um gênio do crime, não. É extremamente simples de você fazer esse tipo de coisa. Então, até agora, ele fez a lição de casa. Uma data pode servir para você descartar, a menos que você assuma que o criador, na época, alterou para 2019 e precisa de um certo malabarismo para você chegar. Mas uma data nunca serve para você atestar com certeza que aquela coisa funciona daquele jeito. Beleza, as datas conferem, mas vamos falar um pouquinho a respeito de metadados. Tem aqui vários arquivos, eu vou pegar o bassoon.wav e o crow.wav. Você pode encontrar esses arquivos de áudio na pasta instrumento solo, bassoon e crow. Então a gente vem aqui num arquivo de metadados, a gente coloca bassoon.wav, mesma coisa. Agora é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Se você verificar aqui nos metadados, você vai encontrar uma data de 2019. Opa, quer dizer então que ele não fez a lição de casa. Ele fez metade da lição de casa. Ele mudou uma das datas, mas não mudou todas as datas. 2019. E um programa chamado Logic Pro X ou X. Justamente aqui você tem as informações sobre o programa. Você vai ver que ele existe desde 1993, mas, porém, o Logic Pro X foi lançado somente no dia 16 de julho de 2013. O X significa 10, ele é um sucessor do 9. Então, ao passo em que o programa Logic Pro existe desde 93, o X existe desde 2013. Não, isso aqui não foi feito em 2001. Vamos fazer então a mesma análise no Crow e a gente vai ter o mesmo resultado. Você pode repetir depois, fica a sua lição de casa. Agora, tem mais algumas coisas que a gente pode falar a respeito disso. Eu disse pra vocês que o cara tinha feito a lição de casa, mas além de fazer a lição de casa pela metade, ele esqueceu de mais uma coisa. Se você vir aqui em MISC, você vai ver um arquivo, que é um e-mail supostamente de 97, editado no dia 14 de novembro de 2020. Aí agora vamos lá no Twitter do Ulrich para verificar quando que ele supostamente conseguiu acessar os arquivos da máquina dele. Então eu vou voltar aqui no tweet para ver quando que isso foi feito. Isso aqui foi feito no dia 5 de dezembro. Peraí, esse cara conseguiu acesso ao Workstation no dia 5 de dezembro. No dia 19 de novembro ele disse que a máquina não ligava. Como ele conseguiu alterar o arquivo no dia 14, sendo que a máquina nem ligava no dia 19? Pois é, porque é mentira, como eu acho que você já deve ter percebido. Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, aqui a gente também tem um arquivo chamado build cc64.rom. Aqui, supostamente seria uma ROM para você rodar num emulador, mas ninguém conseguiu fazer isso. Porém, as pessoas perceberam que tem um truque. Esse truque funciona assim, você pega isso aqui, extrai para cá, isso vai demorar um pouquinho. Assim que extrair, você vem aqui, renomear, e troca o ROM para zip. Desse jeito aqui, ignora o Windows. Ele vai dizer que já tem, porque já tem mesmo. Mas, enfim, agora aqui sim você tem um arquivo .zip. E agora você pode abrir esse arquivo .zip com o WinRAR, ou setzip, ou qualquer outro. E você pode navegar nas coisas, você pode verificar os arquivos. Você vai ver que o cara fez a lição de casa, mas quando você extrai, opa, tem uma senha. A senha, o pessoal do Discord descobriu com um pouco de força bruta, um pouco de resolução de enigma e chegou nesse resultado aqui. Esse resultado permite você extrair
Todos os arquivos, eles estão na pasta CC64, que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui a gente pode fazer aí a mesma navegação, verificar todos os outros resultados, todas as demais coisas, e você vai ver que sim, as datas realmente condizem com o que a gente esperaria. A gente vai falar daqui a pouquinho do que está dentro dessa pasta, isso é bastante importante, mas antes é interessante falar que quando o pessoal lá descobriu essa senha, algum desses e-mails aqui, um dos poucos e-mails que funcionava, respondeu mandando um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, você pode ver aqui, ele é bem enigmático, não tem nada, tem aqui sinal de grau 1.wav, e a questão é, você faz o download desse arquivo de áudio, você analisa os metadados dele, então tá aqui o arquivo, e uma coisa bem estranha aparece. Não é isso aqui é estranho, mas não é tão estranho. Isso aqui é 28 de novembro de 2020, Adobe Premiere Pro 2020, Ctrl F, digita Adam e olha só. C, usuários, Adam Butcher, documentos, projetos de lado, digamos assim, projetos secundários, projetos que não são meu emprego principal, Crow 64, filme do Crow, ARG do Crow, pronto, PRProj. PRProj é a extensão do Adobe Premiere. Olha só, então quer dizer que esses canais aqui, que a rigor deveriam ser pessoas aleatórias que jogaram o jogo, na verdade estão sob controle do Adam Butcher, estão no computador do Adam Butcher. E mais ainda, esse cara, o Adam Butcher, ele tem uma pasta chamada Projetos Secundários, Crow, filme do Crow, e o arquivo chama-se ARG do Crow, jogo de realidade alternativa do Crow, que é o que a gente está dizendo que esse negócio é desde o começo. Beleza, vamos falar então um pouquinho a respeito da dita pasta CC64. As pessoas começaram a analisar o que a gente tinha nessa pasta, encontraram vários arquivos, conforme está indicado aqui, recursos, as pessoas exploraram bastante o conteúdo dessa pasta. Elas logo perceberam que nós tínhamos vários resultados que indicavam isso aqui ser um projeto de um motor de jogos chamado Unity. Então as pessoas naturalmente instalaram a Unity no Unity Hub e vieram aqui nesse botãozinho Add e exportaram a pasta CC64. Elas verificaram que isso aqui foi feito na versão 2018.4.23F1. Que é justamente a versão que você vê quando você acessa não essa licença, mas as configurações do projeto na versão do projeto. Exatamente a mesma coisa. Então você instala a versão da Unity e você inicia o projeto e vamos ver o que a gente tem dentro dele. Bom, aí a gente finalmente tem este projeto aqui da Unity. Aqui a gente tem uma série de cenas. Nós temos um barco, ok, a cena de um barco. A gente tem a cena de uma das câmaras, essa cena provavelmente é pesada, porque ela está demorando um pouquinho para carregar, corresponde a essa cena aqui, e aqui a gente tem dentro uma versão do prédio que aparece no começo do jogo. Aqui a gente tem 7 versões diferentes da cena da floresta, que aparece também durante o jogo. Aqui a gente tem a porta, que a gente tem todos os demais elementos que o corvo pode percorrer, conforme está indicado aqui. A gente tem aqui algumas cenas simplesmente do campo, do lugar inicial em que o jogo começa, olha só. Aqui a gente tem aquela versão mais sombria do prédio, né, conforme está indicado aqui. Descendo aqui a gente tem as versões da casa do corvo, que estão nesse canto aqui. Então aqui a gente tem uma delas, aqui a gente está o quarto, e aqui a gente está justamente... Perdão pela minha incapacidade de navegar na cena, mas está aqui. Aqui a gente tem o corvo colocado na máquina de suporte à vida que eu tinha mostrado. Enfim, aqui a gente tem alguns níveis secretos, por exemplo, um nível de lava que você pode abrir. Esse nível, inclusive, foi revelado numa daquelas gameplays secretas daqueles canais. Então, esse aqui é o nível de lava. Enfim, você pode brincar à vontade aqui, porque você tem diversos níveis, que foram os níveis justamente que permitiram fazer a própria gameplay que a gente viu no vídeo do Adam Butcher e que eu contei para vocês. Aí as pessoas imediatamente pensaram, vamos jogar, vamos pegar isso aqui e jogar. É uma pena que não dá, é uma pena que quando você compila, você tem simplesmente os níveis separados. A princípio você não tem som e você não tem interação entre eles. Ou seja, isso aqui é uma versão que o Adam Butcher fez e ele provavelmente usou para gravar, gravando em partes, e só tem a parte que ele precisa para gravar, não tem a parte que precisa para jogar tudo. Agora, acho que foi muita informação de uma vez, né? Pois é, vamos dar uma recapitulada antes de continuarmos. Para isso eu vou adiantar para cá. Então, o Urit disse que trabalhou na Opus e tem uma estação de trabalho. As fotos são adulteradas, vocês já sabem. Ele compartilha os arquivos. Um dos arquivos era uma ROM. Essa ROM, na verdade, seria de um projeto acessado 20 anos atrás, que foi feito na Unity 2018, que foi lançada 3 anos atrás.
A Unity é um software moderno para criar jogos, ela não exporta para Nintendo 64. É meio evidente que não existe jogo de Nintendo 64 em primeiro lugar, mas sim um projeto feito na Unity, que não exporta para Nintendo 64 e que contém não o jogo inteiro, mas as cenas que permitem produzir o vídeo. Agora, isso parece bem assim, digamos, desconcertante, mas tem uma desculpa inventada pelo Adam Butcher para justificar por quê que isso acontece. Esse arquivo de licença diz que, na verdade, a Unity, dentro do universo, é um programa feito pela Opus para criação de jogos de Nintendo 64, que vocês sabem claramente que é mentira. E a ASCII Art que aparece aqui é a ASCII Art que você obtém nesse site aqui, selecionando a fonte 3D ASCII. Agora, antes que isso seja usado, isso não permite clamar que é uma fraude, porque a origem dela é ANSI Figlet, que corresponde a um programa lançado em 1991. Tudo indica que ele pegou daqui, mas a gente não pode afirmar porque isso vem deste programa aqui, apesar de tudo indicar que ele pegou de lá. Agora, se você quer jogar, não se decepcione tanto assim, porque um cara chamado Majora produziu uma versão jogável. Você pode baixar no Drive, neste link aqui, Windows, Mac e Linux, e você pode jogar. Vai ter Natan Gameplays hoje? Não vai. Por quê? Porque tem um nível que eu não consigo passar. Eu vou mostrar pra vocês até chegar no nível, e a gente não vai sair do nível porque eu não tenho a mínima ideia de como sair do nível. Para isso, eu zerei o áudio do desktop, a gente vai jogar sem áudio do desktop. Eu vou colocar nessa resolução aqui, eu vou colocar menor e vou colocar numa janela, justamente porque eu tô com receio do OBS não capturar a tela quando eu fizer isso. Então desse jeito aqui... Tá, o vídeo começou muito alto, então eu vou ter que abaixar. Agora sim, vocês não ouviram porque eu zerei, mas beleza. Então o jogo começa assim. Lembrando, isso aqui não é uma gameplay porque vai dar tudo errado daqui a pouco. Você começa desse jeito aqui, pressiona Start, vai aparecer a mensagem, ele não está em casa há dias, talvez ele vai conversar com você. Aí você dá Enter, beleza? Você chega nesse lugar aqui, tudo beleza, você dá um pulinho, 2 pulinhos, o terceiro pulinho é um pulinho mais interessante. Você aperta Shift para resetar a câmera olha para onde o seu corvo está olhando. Legal, muito legal. Você entra aqui, você vai ver o corvo correr lá para o final. Opa, o corvo está para cá. Aí a gente segue o corvo. A gente vem para cá. Aí a gente vira para cá. Legal, aí a gente tem o PC, a gente pula dentro do PC. Tudo bem até aqui. Eu tava super feliz achando, nossa, vai ter gameplay e tal. Aí você vem para cá, ok, aí você pula aqui. Beleza, esse aqui é um nível que tem um urso de pelúcia gigante, tem umas peças de xadrez que olham pra você, tem uns blocos, você pode pular pra todo lado, aí você pode pular pra cá e chegamos na escadinha do capiroto. Essa aqui é a escada que eu não consigo passar. Supostamente o Adam Butcher faz uma coisa parecida com isso, ele pula aqui, depois ele pula no canto e depois ele pula pra lá. Mas eu tento fazer isso e eu caio morto aqui e eu tenho que fazer tudo de novo. Tem um jeito de bugar isso aqui, é o jeito que as pessoas fazem speedrun desse negócio. Você até pode ver no YouTube como que faz. Isso envolve você ficar spamando a tecla espaço e você faz isso até o seu corvo subir e continuar a gameplay, mas eu não consigo fazer isso, então eu peço perdão, mas não vai ter gameplay dessa vez, porque eu não consigo passar esse nível. Eu acho que finalmente o nosso nome do canal fez jus a alguma coisa. Eu só vou mostrar mais uma vez como que isso não funciona e a gente retoma o desmistificando, porque eu acho que não vai rolar. Muito difícil que um milagre faça eu passar essa parte. Mas basicamente o jeito de você bugar é você chegar aqui e você ir spamando espaço e shift e todas as coisas até você conseguir passar daquele telhado que aparece ali. Tipo isso, você vai apertando espaço até você conseguir passar ou até você cair, morrer e fechar tudo, porque eu não consigo passar esse nível. Enfim, sem gameplay, vamos continuar o nosso rolê. Agora, a gente pode também fazer uma análise de pacotes que estão presentes neste arquivo da Unity. Para isso, você vai vir aqui em pacotes, aí você vai pesquisar, eu até já fiz aqui, deixa eu só verificar, Stock Assets, desse jeito aqui. Só você digitar Stock desse jeito aqui, clica, e aí você vai ter uma lista de coisas que você expande em pastas, e você vai ver algumas coisas que foram usadas para produzir o jogo. O primeiro deles é um kit tudo em um, conforme está indicado, que permite você fazer movimento, permite você escalar a parede, permite você pular, então culpem o criador desse kit por eu não conseguir passar daquela fase maldita. Esse kit, e você pode verificar para cada um deles aqui, basta você vir em Release, você vai ver que ele foi lançado em 2016. Depois você tem um que contém uma mesinha estilo japonês. Isso aqui também foi utilizado
conforme está indicado aqui. Depois você tem um kit de equipamentos de escritório, que também é de graça, e que foi lançado em 2018. Depois você tem o barco. Esse aqui é o barco, é um barco bem grande, é um barco bem legal, ele também é grátis, e ele também foi lançado depois. Ele foi lançado em 2018. Depois aqui você tem uma coisa chamada Procore, que tem ProBuilder, Polybrush, etc., que está nesta pasta aqui e correspondem a ferramentas para desenhar o cenário. Depois você tem os recursos padrões que foram lançados em 2018. Depois você tem também esse recurso aqui, que é um shader que você usa para fazer a névoa, a neblina que aparece no jogo, que você compra aí por $5, e isso foi lançado em 2018. Depois você tem urso de pelúcia gigante, que a gente não sabe quando foi lançado, mas você pode comprar por $3,50 na internet. E a gente tem uma cena do jogo que mostra o que parece ser uma foto de família. Essa foto corresponde a essa imagem aqui. E essa imagem ela está presente em várias compilações de imagens antigas de famílias, conforme você pode checar aqui. Uma delas é essa foto aqui. Nada garante que ele não realmente seja de 1991, 2001, nada garante que ele não seja de 96, 2001 e tenha obtido a foto dessa família de outros meios, mas é muito mais provável que ele tenha simplesmente pego da internet e colocado aqui. Falei do urso de pelúcia. O Adam Butcher nunca admitiu publicamente que ele fez isso, mas ele elogiou a comunidade de fãs quando eles fizeram uma revista para o Catastrophe Crew feita por fãs. Então agora que a gente apresentou todos os tipos de sabores diferentes de evidências, vamos para as conclusões. Tudo isso é ficção, jamais existiu um jogo com essas características e tudo faz parte de um jogo de realidade alternativa que um cara chamado Adam Butcher criou. Por quê? Porque nenhuma das evidências do vídeo tem respaldo no mundo real, porque as evidências têm várias inconsistências, então data fora de lugar, nome de programa que não deveria ter. A imagem da estação de trabalho são duas estações diferentes modificadas no Photoshop. Um dos arquivos, na verdade, tem o computador do Adam, indicando que ele está por trás disso, e tem o nome de ARG Crew, isso fala por si só. O jogo é da Unity e tem recursos de 2018, ou depois de 2001 pelo menos, 15, 16. A Unity é um motor moderno, essa versão de 2018. A Unity, deixa eu pesquisar aqui, Unity Release Date, ela foi lançada em primeira versão, junho de 2005, então também não corresponde ao que a gente está procurando. E os recursos são da internet ou de outros serviços do tipo. O Adam Butcher tem 10 anos de experiência nesse ramo, então isso explica por que esse negócio é muito mais complexo que a sua tradicional creepypasta. Quem está interessado na história e entender o que aconteceu com o Corvo, vai lá no ARG, lá os caras falam de Corvo dentro do mundo de ficção. Aqui isso não vai rolar, porque o nosso objetivo, que é provar que isso é uma ficção, a gente cumpriu. Como que você prova que eu estou errado? Encontra qualquer respaldo no mundo real dessas notícias, verifica que isso aconteceu, e você explica então por que todas as evidências apontam que eu estou certo. E explica por que essa sua explicação é uma resposta aceitável, por que ela é mais provável que a minha. Porque ela é conveniente, não é uma resposta. Valeu para você que assistiu. Vale lembrar que o Adam Butcher não é nenhum tipo de farsante, ele é um artista, isso é parte da arte. Isso não é uma farsa, isso não é feito para ser levado como real. Agora, quem afirma que isso é real, está trazendo uma farsa. Valeu para você que assistiu mais uma vez. E a gente se vê. Palmeiras classificado no Paulistão. Falou.